Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. A Josefina será totalmente desmascarada pelo Antônio, que descobrirá que a megera realmente é aquela Josi com quem o marido de Regina traiu, e a Josi é aquela que levou a filha de Regina embora. O Antônio promete vingança e depois dessa, tanto o Antônio quanto a Josefina vão se unir para poder se vingar tanto da Regina quanto do Gonçalo depois de tudo que aconteceu. Fazendo um breve resumo de tudo que aconteceu, a Josefina está separada do Gonçalo porque ele descobriu sobre a falsa doença. Se por acaso você perdeu esse spoiler aqui no nosso canal, coloca falsa doença da Josefina, que eu coloco aqui o link para que vocês possam assistir quando e como a Josefina foi desmascarada, como o Gonçalo conseguiu evidências para desmascarar a Josefina. Aí, continuando aqui, o Antônio também está com raiva da Regina porque ela terminou o noivado com ele. E ele conseguiu juntar provas para poder comprovar que a Josi e a Josefina são as mesmas pessoas. Depois de juntar todas as evidências, o homem vai até a casa da Malefina para conversar com ela e tirar essa história a limpa. Aí, quando ele chega lá, a Josefina está lá e pergunta o que ele quer. Nesse momento, o Antônio se apresenta e diz que ele é o ex-noivo da Regina Soberon. Josefina pergunta o que o homem faz ali. Ele diz que veio para conversar com ela algo do interesse dela. Ela até se espanta e diz: bom, o que você faz aqui? Bom, mas em qualquer maneira, sente-se, vamos conversar. Aí, gente, o Antônio vai ver a Malefina e vai direto ao ponto. Ele sabe que a Josefina e a Josi são a mesma pessoa. Ele diz a ela que Cantu é o presidente municipal daquela outra cidade e que eles foram mortos e que saiu em tudo quanto é noticiário. E quem mais se beneficiaria com as duas mortes é ela. Ele pôde intervir para que as autoridades não chegassem até ela a tempo. Não pode haver negociação com a lei, mas você pode negociar comigo. Josefina começa a negar que ela seja essa tal pessoa. Antônio diz que se eu tivesse descoberto isso há alguns dias atrás, você iria direto para a cadeia e Regina teria recuperado sua filha através dos exames de DNA para saber se é a Roberta ou a Renata. Diante dessa situação e desse papo, a Malefina pergunta para o Antônio o que foi que mudou. Antônio diz: a traição de Regina e Gonçalo. Quem diria, 25 anos atrás, você era a amante do marido de Regina, do Roberto. E agora a Regina é a amante do seu marido, o Gonçalo. Mas eu não sou seu inimigo, não. Agora eu quero ser seu aliado. Eu quero vingança por Regina e por Gonçalo. Aí pronto, gente. Era tudo que Malefina queria ouvir. Aí Malefina diz: eu sou muito desconfiada por natureza. Como que eu saberia que você está me dizendo a verdade e que isso não é nenhuma armadilha para que você me pegue ou que eu confesse algo, que tem algum gravador ou coisa assim? Antônio pergunta: o que eu ganharia mentindo para você, sabendo que você é uma mestre em mentir, crueldade, manipulação, matar, qualquer coisa para conseguir o que quer? Você é a melhor. Vamos unir força, Malefina, fala o Antônio para Josefina. Malefina então diz: tudo bem. Você conseguiu me convencer e olha que eu não sou fácil de me convencer assim não. Você me tem em suas mãos. Prefiro aceitar sua oferta do que deixar o Gonçalo e a Regina livres para se casar ou fazer o que quer que seja. Antônio diz: por enquanto vamos fazê-los acreditar que estão livres, que podem continuar com esse relacionamento frajuto deles. E quando chegar a hora certa, faremos nossa jogada de mestre e faremos com que todos os dois se separem. Há um aperto de mão entre Najas aqui, mas vilões que não confiam um no outro, mais do que podem jogar um no outro. É aquele velho ditado: melhor ter seus inimigos por perto do que por longe, assim você consegue entender qual passo e qual o próximo passo. A Renata vai ver a Regina. Regina Soberon está feliz por ver Renata lá. Aí Renata diz que está ali porque o pai dela pediu para que ela fosse. Regina diz que de qualquer modo ela está muito grata por ver Renata ali. Vou deixá-la tirar suas próprias conclusões do que aconteceu. Malefina começa falando: Jerônimo, ele escondeu seus planos de mim. Se eu soubesse, Renata, teria contado a você, e não apenas a você. Qualquer um que eu conhecesse estava sendo enganado. Renata diz:
você sabia que ele estava se casando comigo por vingança e não por amor? Depois que ele falou com minha mãe? Regina diz: eu não teria certeza. Ele nunca mencionou sua mãe, pelo menos não até agora. Lembra Renata quando uma vez ela disse a Renata que estava feliz que Jerônimo e ela esclarecessem as coisas. Ela tinha assumido que Jerônimo tinha sido honesto com ela. Daí então é uma leve gafe que a Regina comete. Renata também se lembra de falar com Jerônimo sobre aquela conversa com Regina. Jerônimo dizendo que ele não saberia o que eles tinham que perdoar um ao outro, ele dizendo que era sobre ter sido namorada de Matias, enfim. Então Renata conclui que Regina é verdadeira e que ela não sabia de nada sobre os planos de Jerônimo. Regina está feliz agora por colocar os pratos em limpos, porque ela tem um carinho enorme por Renata. Mas Renata diz que acredita nisso, mas ela não está se reconciliando com a Regina por causa disso. Eu acredito em você, mas é difícil fazer então com que sejamos amigas, fala a Renata para a Regina. Renata lembra então a Regina que ela tem um relacionamento com o Gonçalo, o seu pai, e eu posso respeitar isso, mas minha mãe, isso leva a ser como uma traição. É difícil para mim tomar um partido porque eu sou filha, então eu gostaria de ficar de fora totalmente desse relacionamento. Regina, muito sábia, diz: Renata, Gonçalo e eu temos um relacionamento, assim como você teve com o Jerônimo e assim como também com o Matias, ficado magoada com o seu relacionamento. Então, aqui quem está magoada é a sua mãe. Eu sinto muito, mas ela também não jogou limpo conosco. Sua mãe fingiu uma doença fatal para poder manter o Gonçalo ao seu lado. Se referem, então, sobre a Malefina ter inventado um tumor cerebral, ter levado o Gonçalo para médico, mostrado exames, aquela coisa toda, tudo para convencer o Gonçalo a permanecer do lado dela, para que o Gonçalo não fosse até a Regina. Renata diz: certo, mas não vou julgá-la, e sim apoiá-la porque ela é minha mãe. Regina diz: não me condene também, por favor. Eu e seu pai nos relacionamos porque nasceu um sentimento diferente entre a gente. Renata diz: não, Regina, eu não estou julgando vocês. Só estou tentando ficar do lado de fora de toda essa situação. E sim, talvez o fato de ela ser minha mãe me faça defendê-la um pouco mais. Afinal, ela é minha mãe. A Renata parece que tirou o dia para fazer um acerto de contas. Renata vai até a mansão dos Monterrúbios para tentar falar com a Malefina, sua mãe. A funcionária vai até a Josefina e pergunta a ela o que dizer a Renata. A Josefina disse para dizer a Renata que ela está cansada e que não quer vê-la. Daí Renata diz: quê? Vamos ver se ela não quer falar comigo, e ela sobe as escadas correndo. Quando chega lá, ela fala para a sua mãe: mamãe, você vai me ouvir, se quiser ou não, mas você vai me ouvir. Aí a Josefina, bem brava, pergunta a Renata qual a parte do eu não quero te ver você não entendeu. Renata diz: nenhuma, eu não entendi foi nada, mas de uma coisa eu quero falar com você e não vou embora até que a gente possa conversar e que tudo seja então respondido. Não tenho mais dúvidas sobre que você foi lá falar com o Jerônimo de que eu era bonita. Por que você sempre quer ferrar com minha vida? Por quê? Por quê? Fala ela com muita raiva. Josefina diz que fez isso para o próprio bem da Renata, mas Jerônimo é tão teimoso quanto a própria Renata, e o remédio acabou sendo pior do que a própria doença. Renata diz que ela está tentando dizer que a Jerônimo que ela era bonita para o seu próprio bem. Não, isso parece muito confuso e não espere que eu possa acreditar nisso. Josefina diz que não há dúvida de que as crianças mal sabem porque os pais acreditam do jeito que acreditam. Quando um dia você se tornar mãe, você vai entender porque eu te defendi tanto, apesar de você não entender isso. Renata diz: não, mesmo se eu me tornar mãe, eu nunca vou entender por que você faz isso comigo. Por que dizer a Jerônimo? Porque depois de tudo que você falou, eu vivi os piores momentos de toda a minha vida ao lado do homem que eu amo. Malefina diz: eu menti para Jerônimo? Sim, eu menti sim, Renata, mas eu fiz isso com toda a intenção de poder te ajudar. Você queria a verdade? Bem, está aí, ó. Mas o motivo não era ter te destruído como você pensa, mas sim de te afastar do Jerônimo, porque eu sabia quais eram as intenções daquele homem e que ele nunca iria te fazer feliz.
Renata diz que tenho certeza de que teríamos sido felizes sim, mamãe, se você não fosse com suas mentiras. A Josefina então diz: se eu dissesse a Jerônimo que você tinha sido a garota do irmão dele, era porque eu pensava que saber disso o teria afastado de você, mas parece que fez o efeito oposto. Ele estava tão sedento por vingança e essa foi então a maior ruína que ele cometeu, foi ter se casado com você. Renata diz: mas por que você não me contou as suas suspeitas? Por que você não me falou sobre ele? Daí Josefina fala: você teria acreditado em mim, Renata? Pelo amor de Deus, você era cega, como diz próprio sua irmã Roberta. E sim, eu não sabia que entre a sua irmã e Jerônimo haviam então passado a barreiras, tendo então intimidade. Mas pelo menos havia uma possibilidade, certo? Eles estavam namorando. Renata diz: sabe de uma coisa? Eu não consigo acreditar em você, mãe. Josefina diz: bem, então você analise. Sim, olhe do ponto de vista de uma mãe. Jerônimo invadiu minha casa e machucou logo minhas duas filhas. Aí ela faz um tom de voz de mocinha, sabe? Tentando convencer a Renata. Minhas princesas, meus tesouros. Sabendo que uma das duas tinha um relacionamento com o irmão dele. Pelo amor de Deus, Renata, como eu poderia confiar no homem dessa forma? Me diga você, como que eu ia confiar nele? Mas se você não me escutasse, pelo menos eu tinha que tentar com ele. Nós, mães, temos um olfato especial, fala ela revirando os olhos. E diz: você pode pensar que eu não me importo com você pela forma como eu me comporto, mas o mesmo aconteceu com a Roberta. Eu me opus ao relacionamento dela com o Rafa e eu não estava errada com isso também. Veja só o fim que aquele menino tomou. Renata defende então o Rafael. Rafa era um bom homem, mãe. Josefina se lamenta e diz que não. A morte de um jovem é bem benevolente. Mas olha só, Renata, Rafa não era um bom homem não, porque senão ele não teria sido assassinado. Certamente ele teria alguns inimigos, não porque ele era um santo, como você diz, ou você idolatra ele. Renata continua então questionando. Mesmo assim, mamãe, você não tinha o direito de me afastar do Jerônimo. Você deveria ter me dito, pelo menos, quais suas intenções, quais seus pensamentos, e eu que analisasse. Mas você não fez isso. E se eu não acreditasse em você, então teria sido o meu erro, não o seu. Que triste foi você, hein, Roberta e Renata, que você venha me contar tudo isso depois de tudo que eu tentei causar pensando no melhor para você. Que triste que você não veja que tudo que eu faço é por amor. Aí, gente, é de cair na gargalhada, né? A Josefina dizendo isso para a Renata depois de tantos maus tratos. Mas a Malefina continua. Esse amor incondicional e sacrificial que só uma mãe sente por suas filhas, e um dia você certamente saberá o que é isso, enquanto sua irmã jamais, depois que ficou estéril. Por favor, me entenda, mãe. Não sua obsessão por controlar tudo. Você acaba mentindo como você fez com o papai. Você disse que estava com uma doença terminal. Diga-me, o que nos enganar com um tumor fatal fez por você? Mais cedo ou mais tarde, ele iria descobrir isso. Malefina diz: eu não menti isso só por mentir, Renata, mas por defender o que é meu. Eu não ia deixar o caminho livre para seu pai me deixar por aquela mulherzinha, porque isso é o que ele vai fazer, me deixar para ficar com aquela Regina Soberon, fala Malefina. Olha, mãe, tem coisas que você pode não evitar, que assim seja, mas tem coisas que você não faz e que não pode ter nenhum tipo de justificativa, tipo essa doença. Malefina continua se defendendo. Você vai defender seu pai e aquela mulher agora, Renata? Você não se importa com a dor que eles estão me causando? No final das contas, eu não merecia essa traição. Eu sempre me dediquei a essa família. Renata continua questionando então a Malefina. Não se trata de tomar partido, mãe. Você tem que aceitar que existem amores que nos machucam, como você sente pelo meu pai, mas tentar segurá-lo por meio de mentiras e engano, me perdoe, mas acho que essa é uma péssima ideia. Malefina conta para Renata que está devastada, que fez tudo para poder manter a família unida, até pedir para que ir embora, mas não deixar que seu relacionamento com o Matias acabasse, mas foi inútil. Renata fala: não chore mais, mãe, por favor. Melhor colocar em prática o que você sempre pregou. Assuma a responsabilidade por suas próprias ações. Malefina continua então falando:
Por favor, filha, não seja tão dura comigo. Eu estou num momento agora tão frágil sem o seu pai. Renata diz: mãe, eu sou muito menos dura do que você tem sido comigo. Aí a Malefina continua: por favor, filha, por favor, me perdoe. Me perdoe por todas as vezes que fui dura com você. Por favor, entenda que não é nada pessoal com você. Eu faço isso para as pessoas que amo, meus grandes amores. Renata fala que é bem estranho o jeito que sua mãe ama. Aí Malefina se defende, lógico, pode ser, mas minhas intenções são boas. Eu faço isso com Roberta, com Gonçalo, com você. Vocês são meus grandes amores, fala a Malefina. Renata diz que às vezes a intenção não é suficiente, mas Malefina não continua calada e diz: filha, juro que sempre procurei o bem maior, não o imediato, não o instável, mas aquele que te ajudará a encontrar a felicidade a longo prazo. Gente, é cada uma que eu juro, sei não, viu? Aí a Malefina continua lá fazendo seu drama, mas a Renata diz: não sei, mãe, você diz que é por amor, mas sempre senti sua rejeição dentro de mim. Malefina se justifica dizendo que é proteção que ela diz. Eu te disse, mas de qualquer forma terei que aceitar que temos visões diferentes de vida e de expressar o amor. Renata diz que sim, teremos que aceitar isso sim. Malefina diz que sinto como se o mundo estivesse caindo todo sobre mim, Renata. Você se divorciou do Jerônimo? Matias pediu o mesmo, o divórcio a Roberta, e além disso, Gonçalo está me traindo com aquela mulher. Renata continua: você não é a única que sente que seu mundo está desmoronando, mamãe. Posso te perguntar uma coisa, por favor? Aí Malefina, continuando, bancando a boa mãe, diz: o que você quiser, Renata. Renata diz: você pode olhar para mim? Aí a Malefina se vira para ela: não minta para mim. Não para proteção, ou para um bem maior, melhor, ou qualquer outra coisa. Por favor, mamãe, não minta para mim. Eu prefiro a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Aí a Malefina, fazendo aquela cara de boazinha, diz: tudo bem, filha, tudo bem. Renata deseja uma boa mãe à mãe e se retira. Aí a Malefina, gente, bancando ainda a vítima, quer de dar risada dessas coisas, porque ela está tentando a todo custo convencer a Renata de ser uma boa pessoa, porque assim ela poderia trazer o Gonçalo de volta para casa. Aí quando a Renata vai saindo, Malefina diz: espere, posso te dar um beijo, filha? Bom ou ruim, eu sempre serei sua mãe, a única mãe que você teve nesse mundo. Renata fica totalmente chocada e congelada quando a Josefina beija na bochecha dela. Renata está olhando para baixo e triste. Aí Malefina limpa o rosto com desgosto, toda lá, né? Eu percebo que você não acredita em nada do que eu digo, mas não importa, minha filha. Com o que você acabou de me perguntar, você me deu um motivo para o que eu preciso fazer para o futuro. Aí quando a Renata se vai, Malefina se joga na cama dando gargalhadas depois de tudo aquilo que aconteceu. Gente, vocês estão achando que rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Essa Malefina aqui, gente, ela é má até o último fio de cabelo. Ela faz as coisas assim, ó, dando risada como se nada aconteceu. Mas essas são as próximas emoções de Quando Me Apaixono. Espero que vocês tenham gostado. Não saia desse vídeo antes de clicar no gostei, se inscrever no nosso canal. E muito obrigada, viu, por sua audiência, por sua companhia aqui no nosso vídeo.